Olá, senhores, olá, senhoras, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos para mais uma aula de Sociologia, aqui, ó, dentro do nosso canal, do Covil Sociológico. Especialmente para os alunos da Escola Estadual Dom Pedro I. Estamos aí funcionando, fazendo andar as nossas aulas, beleza, rapaziada? Vamos pensar na nossa aula de hoje? É nóis. Galera, é o seguinte, tema da aula de hoje, violência, que é o tema do nosso bimestre. Primeira aula de 4 que faremos para esse bimestre. E aí pensaremos aqui, começaremos as nossas aulas aqui, pensando junto com o Freud. O resumo da nossa aula de hoje é começar a ler uma troca de cartas que existiu entre o Einstein e o Freud. Uma pergunta em que o Einstein faz para o Freud, e aí o Freud responde relativa à questão da violência, do porquê da guerra. E a gente vai desenvolver, vai acompanhar o raciocínio do Freud do porquê da guerra entre os homens, e mais especificamente, por que a violência se dá entre os homens e como é que se desenvolve a civilização a partir dela. O nosso roteiro é mais ou menos esse. Beleza, rapaziada? Vamos lá? O nosso objetivo é fazer uma leitura e explicando aos poucos mais ou menos como é que se dá o pensamento, o raciocínio freudiano. Isso, Sigmund Freud, o famoso psicanalista. A gente vai pensar com ele onde estão os princípios ou as raízes da violência no homem. A ideia é pensar as raízes ou os princípios da violência entre os homens e como é que isso se desdobra na civilização. Beleza? Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que ser abordado aqui, é a carta que o Einstein manda para o Freud. O Einstein, ele é um senhor que nesse momento, né, em 1932, no momento que essa carta é mandada, ele faz parte da chamada Liga das Nações, né? E aí que é um instituto de cooperação internacional e intelectual entre os homens aí, para poder pensar alguns conflitos que era particularmente daquele momento. Percebam que em 32 é o momento do entre guerras. É entre a Primeira Guerra Mundial, que ocorre entre 14 e 18, e está prestes a Segunda Guerra Mundial, que vai desenrolar a partir de 39. Né? Ou seja, você tem a iminência sempre evidente da guerra nesse momento. A guerra ela é sempre iminente. Aí faz todo sentido o Einstein fazer essa pergunta para o Freud. A pergunta do Einstein para o Freud, numa carta longa, né, ele vai fazer um preâmbulo, vai fazer todo um elogio e ele vai perguntar, né, ele vai direto ao assunto aqui. Este é o problema. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça da guerra? Essa é a pergunta que é feita para o Freud. O Freud, né, de forma muito elaborada, vai dar uma resposta a ele. No mesmo ano de 32, mas já em setembro, o Freud vai devolver a carta ao Einstein, vai responder, vai trazer uma resposta elaborada para poder pensar a questão da pergunta que o Einstein coloca a ele. E essa resposta se dá nos seguintes termos. E essa resposta se dará nesses seguintes termos que vamos mostrar aqui. A gente vai lendo e vai explicando essa resposta freudiana, beleza? Vai começar. O senhor começou com a relação entre direito e poder. E aí, presta atenção. Isso é algo que o Einstein cita lá na carta dele, né? Como é que pode se fazer valer a relação entre o direito e o poder? E ele continua. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua, violência. Ou seja, primeiro ponto, ele não entende poder apenas como uma noção de poder. Poder é, antes de qualquer coisa, violência por Freud. O Freud está pensando nesses termos. E aí ele continua. Atualmente, direito e violência nos afiguram como antítese. Isso porque na cabeça do Einstein, direito e violência eram coisas contrárias. Isto é, na cabeça do Einstein, ou na cabeça do senso comum em geral, aonde se instala a violência, não existe direito. O que o Freud vai mostrar é exatamente ao contrário. Não é à toa que ele vem com a conjunção adversativa. Ele vai falar, no entanto, é fácil mostrar como uma se desenvolve da outra. Ou seja, qual é a hipótese do Freud de que a civilização, o direito, ou, como a gente vai ver mais para frente, a lei, ela se desenvolve exatamente da violência. Ela se deriva da violência. Na sequência, ele vai dizer: é, pois, um princípio geral de que os conflitos de interesse entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. E aí, como é que ele vai explicar isso? Como é que o Freud vai explicar essa frase? Ele vai explicar essa frase voltando para os primórdios da humanidade, quando o homem já deixa de ser aquele sujeito que é animal, né, e está constituindo, a partir daqui, sua humanidade. Ele vai dizer aqui mais para frente. No início, numa pequena horda humana, ou seja, naquele momento lá que o homem está deixando a animalidade, que está deixando de ser macaco, está se tornando homem, né? Nesse momento, ele vai dizer a força muscular, tá aqui, ó, a força muscular, logo foi suplantada, substituída pelo uso de instrumentos, mas aqui embaixo, né? Isso quer dizer o quê?
quer dizer, né, que a partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular. Os homens que têm em si, imanentemente, diferentes interesses, ou seja, constantemente entram em conflitos, eles podiam continuar brigando igual aos animais, né, a partir da força bruta. Entretanto, à medida em que o homem observa, por exemplo, um pedaço de madeira, aquilo pode tornar-se um instrumento de guerra. Mais especificamente, a gente pode dar um nome aqui de arma. Ou seja, à medida em que as armas são introduzidas entre os homens para a guerra ou para a violência, as armas em si, ela pode ser cotada como um nível de superioridade intelectual, porque eu percebo algo e pode me auxiliar na minha vitória. Começa por aí, ou seja, por isso que ele já está dizendo aqui, olha, percebam que o grau de intelectualidade, ela não evita a violência, mas ela refina a violência, refina meu modo de ganhar. A intelectualidade, ela faz isso. E aí ele vai continuar. Conseguia-se o objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre seu adversário, ou seja, o matasse. E nessa continuação, né, para poder ficar mais claro, ele vai dizer: isso tinha duas vantagens. O vencido não poderia restabelecer a oposição, porque ele morreu, obviamente, daí ele não vai estabelecer uma oposição, ele não existe mais, e o seu destino dissuadiria outros a seguirem seu exemplo. Isso quer dizer o quê? Se eu me mostro forte e se eu venço o meu opositor, todos aqueles que estão em volta, que testemunharam a minha vitória, eles não vão querer lutar contra mim. Você tem esse ponto. Aqui o Freud ele começa a mostrar que a noção de superioridade intelectual, inteligência, ela não é algo que se afasta da violência, mas ela refina os modos de ser violento. Esse é o nosso ponto hoje, que é estabelecer aqui com vocês de como a relação entre violência e direito não são antíteses, que é a hipótese freudiana, elas não são contrárias, muito ao contrário, uma é extensão da outra. O direito, isso que a gente conhece como lei, ela é uma extensão da noção de violência. A lei, ela é isso, a lei ela é repressora, né? Ela é uma extensão da violência, ela não é oposição à violência. Esse é o primeiro ponto. Beleza, pessoal? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de dar o like de vocês, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de socializar. Isso aqui, a gente tá aí para isso, para poder compartilhar e socializar, beleza? Tamo aí firme e forte. Qualquer dúvida, chega mais. Tamo aí firme e forte. É nóis, rapaziada. Abraço e até a próxima.